Paz seja convosco, igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Glórias a Deus por isso. Mais uma vez feliz pela dádiva de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Maria Eduardo, eu tenho como você acender só um minutinho para ver se eu consigo ver aqui a tradução da minha Bíblia. Amém. Queria que você pegasse a tua espada, abrisse comigo no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 29 até o versículo 32 da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 29 até o versículo 32 da palavra do Senhor. Marcos 15, 29, perdão. 15, 29, Edu. Com 15 eu já estou lendo 13. Amém. Amém? Diz assim o texto: e os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo em 3 dias edificas, salva-te a mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salva os outros e não pode salvar-se a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam. Amém? Tome seu assento. Deus abençoe sua vida. Se quiser apagado, fique à vontade. É a mesma tradução aqui da minha. Queridos, hoje, nessa noite, eu quero falar um pouquinho, principalmente para vocês que são jovens. E quando eu falo jovens, vocês que estão começando a caminhada de vocês. Vocês que estão dando os primeiros passos na fé. Porque a gente hoje vai falar um pouquinho dos críticos perante a cruz. E eu tenho 46 anos de idade, ainda que aparentemente aparenta ser menos, mas tenho tudo isso. Mas eu tenho 10 anos que eu desci as águas, né? Eu e minha esposa agora no último mês de novembro. Então tem 10 anos que eu caminho com Cristo. Mas 36 anos da minha vida, eu caminhei muitas vezes induzido por aquilo que as pessoas falavam para mim. Faça desse jeito. Eu conheço pessoas que fizeram assim, não deu certo, eu fosse você não faria. Olha, eu acho que por aqui não dá certo porque eu conheço pessoas que foram e não funcionou. Olha, dessa maneira eu acho que não vai dar certo na tua vida porque na vida de Beltrano, Ciclano e Fulano não funcionou. E muitas vezes a gente tomava decisões baseadas naquilo que as pessoas falavam. E nesses últimos 10 anos, andando com Cristo, caminhando com Cristo, eu tenho procurado ouvir a voz de Deus. Eu tenho procurado fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus, sendo fiel a Deus. Porque eu sei que quando eu falo de vocês que estão começando a caminhada, porque vocês vão ouvir coisas que muitas vezes vai querer desanimar vocês. Vocês muitas vezes vão ouvir coisas que vão querer afastar você da sua própria caminhada. Entenda algo aqui: Jesus Cristo, quando veio à terra, durante os seus 3 anos e meio de ministério, ele ouviu muitas críticas, principalmente vindo da parte dos fariseus e dos escribas, que diziam, quando Jesus dizia: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele diz: vocês blasfemam. Quando Jesus dizia assim, nesse mesmo texto, que os fariseus vai dizer assim: você diz que vai derrubar esse templo que nós levamos 40 anos para construir, e você diz que em 3 dias vai fazer isso. Quando Jesus curou todos os tipos de pessoas, todo tipo de doença, ressuscitou mortos, fez cego enxergar, paralítico andar, e principalmente quando ele fazia isso no sábado, os fariseus diziam: você não pode fazer isso no sábado. Ele dizia: o meu pai trabalha no sábado, porque eu não vou trabalhar?
Quando Jesus disse, olha, eu sou a porta, quando Jesus disse, olha, eu perdoo pecados, ele disse, você não pode perdoar pecado, isso é blasfêmia. O que você quer dizer, irmão Silvio? Eu quero dizer nessa noite para vocês, jovens, que vocês na sua caminhada vão ouvir pessoas criticando. Para que mocidade? Para que ir para oração? Para que fazer parte do grupo de louvor? Para que estar na igreja na quinta, no sábado, no domingo? Eu quero entrar nesse texto para falar para vocês, e você conhece toda a história, quando Jesus ele é preso no Getsemane. Ali quem está sendo preso é o Jesus homem, não é o Jesus Deus. Por quê? Porque quando ele é julgado, quando ele é açoitado, quando ele é machucado, quando ele é pregado naquela cruz, não é o Jesus Deus, é o Jesus homem. Porque se fosse o Jesus Deus, ele não iria sofrer o que sofreu. Se ele fosse o Jesus Deus, ele não iria sentir nenhuma chibatada nas suas costas. Mas foi o Jesus homem. Porque no Getsemane, a agonia que ele está dizendo, a minha alma está angustiada até a morte, é o Jesus homem. Só que a caminhada de Jesus, entenda isso, quando Jesus faz a sua caminhada, quando ele veio à terra, ele tinha um foco, um objetivo. O quê? Ir para a cruz. Não era críticas do fariseu que fez ele desistir de ir para a cruz. Não é o que o povo, o que o negou, fez ele desistir para ir para a cruz. Ele não desistiu por quê? Porque ele tinha um objetivo, um foco. E nós como igreja dele, qual é o nosso objetivo e qual é o nosso foco? Ir para o céu. Mas nessa caminhada de nós irmos para a nossa cruz, muitas pessoas vão se levantar e dizer, para com isso, desista disso. Entenda algo dentro desse texto. Quando Jesus é colocado na cruz, você vai perceber dentro do texto que ele é colocado no meio. A questão é, existem dois homens que estão ali também sendo crucificados, dois salteadores, dois ladrões. Um está à direita de Jesus, o outro está à esquerda, e ele é colocado no centro. A pergunta é, por que no centro? Daqui a pouquinho a gente chega na resposta. Mas para que você entenda, quando Jesus está na cruz, Eduardo, coloca o versículo 30 para mim. Olha o que os críticos vão falar para ele. Salva-te a ti mesmo, mas eu quero pegar essa parte B. Desce da cruz. Agora imagina comigo se Jesus descesse da cruz. Imagine se Jesus tivesse ouvido a voz do salteador, dizendo, desça da cruz, desista desse projeto, desista dessa caminhada sua, desista de fazer esse reino a qual você está dizendo, para com isso, e Jesus descesse. Garanto para você que hoje nós não estaríamos aqui. Hoje nós não estaríamos aqui ouvindo a palavra de Deus, nós não estaríamos na nossa caminhada buscando o reino de Deus. Quando Jesus é colocado no centro, no meio dos dois salteadores, entenda que um vai blasfemar contra o próprio Jesus, vai criticá-lo, dizendo, olha, se tu é o Cristo, se tu é realmente o Filho de Deus, desce desse lugar aí, salva a nós e a ti mesmo. E o outro disse, olha, nós somos culpados pelos nossos atos e por tudo que nós fizemos, então é digno nós estarmos aqui. Ele não. Ele não há pecado nenhum. Por que ele serve? Então, porque um queria não passar pelo processo de julgamento. Ele queria ser salvo, mas sem ser julgado. O outro não. O outro estava disposto a responder perante o julgamento de Deus pelos seus atos. Quando Pilatos determina que Jesus seja crucificado, e é interessante, porque aqui a gente vai ver que Jesus está no meio dos dois, ele é um elo entre a salvação e a condenação. Os dois caminhos que foi dito aqui, existe o caminho da perdição e existe o caminho da eternidade. Cabe a mim e você escolher qual caminho a gente prefere andar, o que é mais acessível às nossas vontades. Mas eu fui buscar e tentar entender isso, eu sou curioso, eu gosto de estudar um pouquinho a cultura judaica, eu gosto de estudar a cultura romana, porque aqui
para os judeus, o que simboliza Jesus no meio da cruz, é que ele é um elo entre a salvação e a condenação. Jesus está ali dizendo: olha, vocês serão julgados pela justiça de Deus. O outro, ele diz: eu não quero ser julgado, eu quero ser salvo, mas eu não quero ser julgado. O outro quer ser julgado pelos seus atos. Mas quando nós vamos para os romanos, Pilatos diz assim: condene Jesus, crucifique Jesus, mas escreva lá na cruz dele: Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. E os sacerdotes dizem: não, ele não é nosso rei. E Pilatos disse: não, eu quero que escreva isso, e o que eu tenho dito está dito. Só que nos romanos, para os romanos, o fato deles, como Pilatos disse: olha, ele é o rei dos judeus, entenda que todo rei, se você estudar um pouquinho, você vai ver que quando o rei está sentado no trono dele, dos dois lados, de cada lado, existe um soldado fazendo a proteção do rei. A determinação dos romanos era: coloque ele no centro, e os dois salteadores, para que eu possa ainda humilhar mais os judeus, serão os seus soldados, porque ele é rei, e rei precisa de soldado. Mas o que para os romanos era uma brincadeira, para Deus era o elo de dizer: ele é o caminho da salvação. De um lado está alguém que quer ser salvo, que quer ser responsável, responder pelos seus atos. Esse vai para o paraíso. O outro quer ser salvo, mas não quer passar pela justiça de Deus. O que me chama a atenção dentro desse texto é que muitas vezes na nossa caminhada nós vamos se deparar com pessoas querendo fazer você desistir. Porque um dia você vai vir aqui na frente louvar e você não vai acertar o louvor. E as pessoas vão dizer: eu fosse você, ensaiava mais, mudava, tenta aprender. Esses são os críticos. Muitas vezes, Fernando, como você mesmo disse aqui, tem que ser louco para pregar para esse povo, endemoniado, drogado, todo tipo. Mas eu te digo, não é para esse povo que Deus nos chamou para pregar? Mas os críticos vão dizer: você é maluco, você está se envolvendo com esse povo. Porque hoje vim aqui, igreja, e pregar para vocês não é difícil, todo mundo aqui conhece a palavra. Mas e pregar para esse povo? Não é o papel nosso como igreja? Não é o seu papel, não é o meu papel como presbítero? Então os críticos vão fazer a gente desistir da nossa caminhada. Vai ter dia que você vai chegar no teu emprego e vão dizer assim: o teu serviço foi mal feito. Bom, vai ter dia que você vai estar andando na rua e as pessoas vão dizer assim, ó, do nada, vão brigar com você, vão levantar a calúnia, porque são os críticos de plantão. E os críticos que queriam que Jesus descesse da cruz, e olha que o diabo queria que Jesus fosse para a cruz, só que o diabo não conhecia a mensagem da cruz, porque se ele conhecesse a mensagem da cruz, ele não tinha deixado Jesus ir para a cruz. Porque que para o diabo a cruz era a condenação, a morte de Jesus, para nós é a salvação. E quando o salteador fala para Jesus: olha, em outra, das minhas palavras, para que você possa entender: Jesus, eu vi você pregar, eu vi você fazer maravilhas, eu vi você falar do reino de Deus, eu vi você fazer tantas coisas, mas desce dessa cruz aí, dá um sinal para nós. O povo que estava em volta da cruz, os críticos perante a cruz, estavam dizendo: ei, dá um sinal aí para nós crermos em você então. Que maravilha que você vai fazer. Jesus podia se irar e dizer: eu vou descer dessa cruz então, vou mostrar para eles que eu sou Deus. Mas esse não era o foco objetivo. O que você quer dizer, irmão Silvio? Eu quero dizer que na tua caminhada, quando você ouvir as críticas, não perca o foco, não perca o objetivo, não perca aquilo que você está almejando e buscando. O que, irmão Silvio? A sua salvação, o reino de Deus.
Se Jesus olhasse para a crítica dos fariseus, dos escribas, do próprio povo, ele não tinha chegado no alvo, no objetivo dele, que era a cruz. Entenda algo nessa noite em nome de Jesus. Existia uma geração que ouviu e viu Jesus Cristo, e parte dela creram nele. Existia uma geração antes de Jesus que não viram e não ouviram Jesus, mas morreram acreditando que ele viria. Existia uma geração e existe uma geração depois de Jesus que também não viram e não ouviram Jesus, mas crê que ele vai vir buscar a sua igreja, que ele vem para o casamento, que ele está preparando a noiva, e quando a noiva estiver preparada e pronta, ele diz: agora chegou o momento, agora chegou a hora. Ontem eu e minha esposa fomos fazer uma visita a uma pessoa. A gente saiu lá já há mais de 10 horas, né? E a gente percebe e percebemos lá, dentro de um lar meio turbulento, que existe amor e ao mesmo tempo existe ódio, existe mágoa e existe ao mesmo tempo carinho, mas ou tem amor ou não tem. Não falta só Deus, não falta só uma entrega, falta determinação, vontade e atitude de mudança. E eu disse isso lá ontem: as coisas só mudam quando eu mudo. Eu posso vir aqui todos os dias, orar, Deus vai abençoar, vai, mas se eu não mudar, as coisas não mudam. A igreja inteira pode orar pela minha vida, mas se eu não tomar uma atitude, uma postura, uma conduta de mudar e de parar de ouvir o que as pessoas falam, os críticos, eu não chego no meu objetivo. Se você ouvir coisas no teu serviço, que o teu serviço é isso, é aquilo, e não tentar parar de ouvir os críticos e fazer o que você tem que fazer, seja em qualquer área da sua vida, você sai do foco. É como você pegar um veículo e sair dirigindo, mexendo no celular ou tentando ajustar a estação do rádio. Você perde o foco da estrada, e nessa brincadeira você causa acidente. Esse acidente pode causar morte. E hoje as pessoas, quando perdem o foco, estão perdendo a sua vida espiritual. Eu conheço pessoas que outrora estavam aqui no meu lugar, pregando a palavra de Deus, cantando ao Senhor, tomando santa ceia, mas por umas críticas abandonaram a sua caminhada. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus diz assim: todo aquele que quer ir para o reino dele tem que fazer o quê? Pegar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Essas pessoas que eu citei aqui, que eu conheci, elas até andaram bem carregando a sua cruz. A cruz não é para nós jogarmos fora, é para nós carregarmos. Jesus disse isso: carrega a sua cruz. Ele carregou a dele até lá no Calvário, e não era nem dele, era minha e sua. Só que nessa caminhada as pessoas vão desistindo, não suportam, não aguentam, aí falam daqui: olha, para com isso, ela para, desiste disso, ela desiste, e ela vai largando a sua cruz à beira do caminho. Porque o que o mundo me oferece é bonito, é saboroso, é delicioso, me atrai, me fascina, mas não me salva, não me leva para o reino de Deus. Jovens, eu tenho uma pequena experiência do que eu estou dizendo na minha caminhada. Eu já ouvi de tudo, já vi de tudo, e ainda vou ver. Não sei até quando Deus vai me permitir estar nessa terra, mas uma coisa eu posso garantir para vocês, firmado no que a palavra de Deus me ensina: vocês nunca vão me ver desistir. Vocês nunca vão ouvir da minha boca dizendo assim: ó, eu vou abandonar o barco, vou largar a minha cruz aqui.
Porque quando eu olho para a caminhada de Jesus, quando ele sai do palácio de Pilatos, carregando aquela cruz que é minha e sua, e vai até o Calvário, ou o Gólgota, como você preferir, e se você estudar um pouquinho o sofrimento dele, você vai ver que a cruz era para Barrabás. A medida dele, o tamanho dele era diferente de Barrabás. Mas quando já estava em cima da hora da festa da Páscoa, eles não queriam crucificá-lo depois, e não havia tempo apto de fazer outra cruz, porque era demorado. Diz, vai nessa mesmo. Agora você imagine quando ele é deitado para ser pregado naquela cruz. Se você for estudar um pouquinho, você vai ver que nas pontas das cruzes existia um buraco, para que quando o prego entrasse aqui, tivesse mais facilidade de furar a madeira da cruz. Então, quando Jesus estica um braço, fica fácil de chegar no buraco, mas quando vai para o outro, fica longe. Eles têm que esticá-lo. Olha o sofrimento, ele já apanhou 2 dias seguidos. Eu fico imaginando ele dizendo, puxa mais um pouquinho, vocês conseguem. E aí puxa as pernas dele para ser pregado, um prego que tem 15 centímetros. Aí você vem e diz, presbítero irmão Silvio, eu vou desistir, eu vou parar, eu vou largar a minha cruz. Não tem como, querido, não tem como largar a cruz, não tem como desistir, não tem como dar ouvido aos críticos. Não tem como eu olhar para esse versículo e dizer, eu vou descer da cruz também. Todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dor, ele não fez porque ele achou bonito, ele fez porque ele ama eu e você. Ele fez porque ele disse, eu vou preparar um reino e eu quero levar você. Mas aí as pessoas desistem. As pessoas pegam a cruz dela como se fosse um papel de bala, um papel qualquer, e faz isso aqui, ó. Desisti, larguei, abandonei, não quero mais, não vou mais louvar nesse círculo de oração porque as irmãs é assim, 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 não vou mais cantar nessa mocidade porque a Paula só cobra, não vou mais fazer parte desse grupo de louvor porque o Whindersson só cobra. Se nós não fazer as coisas com perfeição para Deus, nós vamos fazer para quem? Para o mundo? Essas críticas dos seus líderes são críticas construtivas, não destrutivas. E muitas vezes nós damos ouvido para as críticas do mundo e não damos ouvido para as críticas de Deus. Está errado, meu servo, muda. Meu servo, essa não é a postura que eu coloquei para você. Meu servo, essa não é a conduta, essa não é a caminhada. O caminho é esse. Não, mas eu vou por aqui, eu vou fazer assim, eu quero dessa forma. E aí eu largo a minha cruz e falo, Jesus, eu até por um tempo neguei a mim mesmo, mas agora não suporto mais não. É muita prova, é muita adversidade, é muita luta, é muita cobrança, é muito isso, é muito aquilo. E quando eu olho para a mensagem da cruz, ela não tem valor nenhum. Quando eu olho para a mensagem da cruz, ela não teve objetivo na minha vida nenhum. Quando eu olho para a mensagem da cruz, eu acho que é só um conto que alguém resolveu escrever um livro qualquer e dizer que foi assim. E Jesus olha do alto do céu e diz, você não entendeu nada, mas eu quero ser salvo como aquele salteador. Eu quero ser salvo como aquele homem. Desce da cruz, Jesus. E eu conheço a tua história, Jesus. Você fez maravilha. Então salva eu e salva você, salva todo mundo aqui. Pronto, acabou. Vamos embora para casa. Vamos assistir lá no Domingão do Faustão. Será o que vai passar? E o outro diz, não, eu quero passar pela tua justiça. Eu quero ser julgado sim. Eu quero ser salvo sim. Lembra da história de Moisés? Moisés, quando
ele estava pastoreando as ovelhas lá no teu sogro, Jetro. Ele viu uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Mas na verdade, se você estudar um pouquinho, você vai ver que no deserto existe muita sarça. É um tipo de árvore, e ela, por causa do alto calor, elas pegam fogo. Então aquela sarça estava pegando fogo, para Moisés era normal, até ele perceber que aquela não se consumia. Talvez ele passou durante o dia ali várias vezes e viu ela pegando fogo, mas não prestou atenção, porque era normal no deserto. Mas quando ele passou, ele disse: calma aí, parece que essa aqui estava pegando fogo já de manhã. Eu estou voltando agora e está pegando fogo ainda no sistema. Por que isso? Porque muitas vezes Deus dá sinais na nossa vida para nos chamar a atenção para a presença dele. E a forma de chamar a atenção de Moisés naquele tempo, naquela época, naquele momento, era aquela sarça. Ele poderia fazer chover, ele poderia fazer qualquer outro tipo de sinal, mas ele disse: eu vou pegar nessa. Porque muitas vezes Moisés pode ter se escondido do sol debaixo de uma delas. E disse: eu vou chamar a atenção do meu servo. O que você quer dizer nessa noite, irmão? Eu quero dizer que por mais que os críticos te critiquem, tente e busque a atenção de Deus, naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus quer chamar a sua atenção, naquilo que o Espírito Santo vai te cobrar. Porque eu criticar você é fácil, eu falar de vocês é fácil, mas se vocês der ouvido para aquilo que eu falo, ou para aquilo que eu ouço, critico, a mensagem da cruz se apaga. Então, quando os críticos começarem, principalmente para vocês que estão iniciando a caminhada de vocês, criticar vocês, lembre da mensagem da cruz. O que Jesus faria? O que ele fez? Não deu ouvidos. Não deu ouvido para fariseu, não deu ouvido para Espírito, não deu ouvido para o povo que negou ele. Ele apenas cumpriu o objetivo, o foco dele, que era morrer na cruz. Todo aquele sofrimento foi por mim e foi por você. E ele deixou uma mensagem bem clara: eu vou subir, mas eu vou deixar aqui, Pai, a nossa glória. E em cada rosto nessa noite aqui resplandece a glória de Deus. Cuide disso, guarde isso, não perca aquilo que está refletindo na nossa face, que é a glória de Deus. Não perca isso com o mundo, não perca isso para os críticos. Jesus ensinou: eu não desço da cruz. Pode pedir, pode clamar, pode falar: eu não desço. E por que nós descemos? E por que nós desistimos? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria convidar o grupo de louvor para encerrar com o louvor aqui. O presbítero, rebaixamos, pastor Almeida faz o encerramento. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Vamos pedir para que ele cresça. Amém? Deus
Louvado seja o nome santo do Senhor. Dê uma linda salva de palmas para Jesus.